O avanço da tecnologia trouxe muitos benefícios, mas também tem trazido alguns alertas importantes, principalmente quando se fala em infância. Durante os primeiros anos de vida, o cérebro da criança está em desenvolvimento e quando ela é exposta a vários estímulos, e ao excesso de telas, esse desenvolvimento pode ser impactado. Eu vou conversar aqui agora com a neuropediatra, a doutora Caroline Moraes, que vai trazer mais detalhes para a gente, vai explicar melhor para a gente o que é que acontece na cabecinha da criança em relação a esses estímulos. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada, Nayara, obrigada pelo convite. Do ponto de vista neurológico, o que é que acontece no cérebro da criança com esse uso prolongado das telas? Sim. Primeiramente, precisamos entender que o cérebro da criança ele está em crescimento desde a fase da concepção. Então, temos o desenvolvimento, a maturação e a fase, digamos que os primeiros 1000 dias de vida, desde o nascimento até a gente completar 1000 dias de vida, é o período primordial para que é o período que a gente mais cresce e mais desenvolve, muito mais do que no adulto. Então, esse período que a gente considera de desenvolvimento, de conhecimento, de aprendizado, de você chegar, encontrar uma criança que aprende a ler, a escrever, e quando a gente coloca um fator externo que ameaça interferir, a gente com certeza vai trazer, digamos que, alguns prejuízos no desenvolvimento. Falando de telas especificamente, a gente considera que a tecnologia ela não é de todo, digamos que, maléfica, digamos assim. Porém, se a gente usa isso excessivamente, a gente pode ativar o que a gente considera o sistema de recompensa do cérebro, que todo ser humano ele traz isso, todo animal, na verdade, ele traz isso. E a gente, por exemplo, oferecer um estímulo de forma continuada, de forma excessiva, como se fosse um estímulo de recompensa que a gente usa, falando quimicamente, a gente usa a dopamina, e quando a gente tem esse estímulo excessivo, a gente tira abruptamente, aquela criança ela pode sofrer, por exemplo, com ansiedade, que a gente considera hoje em dia, que é tão comum a gente ouvir falar de ansiedade. Então, a gente tem altos níveis de dopamina quando a gente tem a exposição à tela, e quando a gente tira ali de forma abrupta, por exemplo, a criança agora ela tem que ir para a escola, mas ela está tão fissurada naquela tela que ela não consegue, é como se ela tivesse em abstinência. Sei. Então a gente tem a dopamina, tirou a dopamina, e agora o que é que a gente vai fazer? É o que a gente pode considerar de fato que o uso excessivo das telas vira um vício para as crianças. Vira um vício para as crianças, sim. E numa fase tão primordial, que a gente precisa aprender a andar, a gente precisa aprender a falar, a gente precisa aprender a socializar. E se a gente não faz isso de forma adequada, a gente vai trazer prejuízos lá na frente, lá na adolescência, lá na idade adulta. E aí a gente pode considerar que quais os efeitos de desenvolvimento mesmo no cérebro da criança, o desenvolvimento físico, do que seja, que esses estímulos podem impactar, principalmente nesses primeiros anos de vida, nesses primeiros 1000 dias que a senhora falou. Sim. Principalmente, a gente pode predispor a alguns transtornos do desenvolvimento que aquela criança já pode apresentar. Por exemplo, muitos dos transtornos do desenvolvimento que está tão em voga atualmente, mas na verdade já existiam e a gente está começando a diagnosticar aqueles que a gente não encontrava antes, é que pode tender a piorar. Ou seja, se a gente já tem uma criança que ela já é predisposta, por exemplo, a ter um transtorno do espectro autista, ou um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente pode criar naquela criança um ambiente muito propício para isso. E se a gente não tem a atenção adequada de identificar sinais, por exemplo, sinais de hiperatividade, sinais de ansiedade, sinais de que a criança ela está apresentando defasagem no aprendizado dentro da escola, isso daí pode ser um risco muito aumentado para a gente desenvolver novos transtornos. E não falo somente transtornos do neurodesenvolvimento, falo transtornos comuns, por exemplo, transtorno de ansiedade. Você tem uma criança que ela é mais impulsiva, que ela tem um comportamento mais desafiador, principalmente por conta de um uso excessivo de telas que a gente poderia tirar, um fator que a gente consegue controlar melhor. E tem outros fatores também que podem prejudicar, por exemplo, o fator da visão, a questão da obesidade também. Sim, trazemos isso também.
Além da questão emocional, que a gente está tratando de uma maturação neurológica, que traz função cognitiva, função emocional, a gente também traz os impactos, por exemplo, na obesidade. Uma criança que ela usa excessivamente tela é uma criança que ela não sai para brincar na rua, ela não sai para brincar na calçada, ela não sai para brincar na praça, ela não interage muito bem com outros colegas, ou se ela interage, ela vai para, por exemplo, os games, né? Então ela tem aquele contato virtual, mas não tem aquele contato cara a cara. Ela não aprende... Às vezes ficam duas crianças conversando pelo celular e elas mal se olham, né? Mal assim se do olham. lado. Justamente. E assim, abrindo um parêntese, às vezes isso acontece com a gente adulto também, né? Infelizmente. A gente vê que antigamente, né, digamos que há uns 20 anos atrás, a gente ia no ambiente e a gente via várias pessoas conversando. Não, vamos confraternizar aqui, vamos comer. E agora a gente, quando vai confraternizar, a gente pega primeiro o telefone, né, e depois conversa. Então, por exemplo, o impacto que eu digo na obesidade, no sedentarismo, é justamente esse. É uma criança que mudou o hábito de vida agora, mudou os hábitos para colocar um novo elemento que ele é praticamente inseparável. Se ele já é praticamente inseparável da criança, do adulto, quando a gente chega na infância, a gente tenta substituir, por exemplo, o contato parental, a presença da família, a presença de amigos, ter aquela presença ali para estimular a criança, a gente coloca uma tela. Então, isso daí afeta bastante, tá? A questão da obesidade, como eu mencionei anteriormente, tem aumentado bastante, porque as crianças, elas ficam mais ansiosas, então elas buscam, por exemplo, alimentos mais doces, que está ligado também ao sistema de recompensa da dopamina, entendeu? Que o estímulo do doce, o estímulo da tela também leva a isso. E você falou, né, da questão do estímulo da questão da dopamina. Existem alguns, né, não todos, mas existem alguns vídeos que de fato eles são vilões. Eles são feitos exatamente para viciar as crianças. Sim. Por isso que a gente recomenda tanto que haja um controle, digamos assim, sobre o conteúdo que é administrado à criança. Falando, por exemplo, de termos de exposição à tela e de exposição ao que é ofertado à criança, a gente considera que até 2 anos de idade a gente não deve ofertar nenhum tipo de tela. Seja televisão, seja smartphone, seja tablet, nenhum tipo de tela. Porque é o período crítico do desenvolvimento da criança. A partir dos 2 anos até os 5 anos, o que a gente pode ofertar é de 1 hora. E quando a gente fala ofertar conteúdo de tela, são conteúdos educativos. São conteúdos que vai estimular o raciocínio lógico, que vai estimular as funções cognitivas da criança. A função de você aprender, de você fazer uma conexão, por exemplo. Não, essa cor é de determinada forma, tá ligada a essa palavrinha, tá ligada a essa forma, tá ligada a essa imagem, enfim. Para que a gente comece a criar conexões cerebrais que elas sejam propícias para o desenvolvimento saudável da criança. A partir dos 5 anos, a partir dos 6 anos, a partir dos 6 anos a gente considera no máximo 2 horas. Até 11, 12 anos de idade, algumas divergências na literatura. Mas de acordo com o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, então a gente considera 6 a 12 anos, no máximo 2 horas. A partir de 13 anos até adulto, até a gente considera o próprio adulto que deveria ter exposição à tela de 3 horas, que não é o que a gente vê na atualidade. A gente vê que a gente usa o telefone como uma extensão do que a gente é hoje, né? A gente usa para trabalho, a gente usa para educação, usa para entretenimento. Então, a gente tem que ter um controle maior para evitar vícios e evitar algumas síndromes que são comuns também dessa nova onda de tecnologia. Por exemplo, já vou falar da síndrome do Fear of Missing Out, que é a síndrome FOMO. Essa não. Pronto. Essa é nova para mim. Pronto. Essa síndrome FOMO, ela está muito relacionada à exposição prolongada a telas e à exposição dentro do meio da rede social. Então, é como se o Fear of Missing Out é justamente o medo de estar de fora. Então, você criou um vício de estar na rede social, de estar dentro da tecnologia, que está gerando, por exemplo, ansiedade, está gerando alguns quadros com sintomatologia próxima à depressão, e porque gerou-se a ansiedade da tela.
Você tirou a tela, então você já está com medo de estar de fora do que é que está rolando no ambiente. Para os pais que estão nos acompanhando, né, é possível desintoxicar o cérebro dessa criança? Quanto mais cedo, melhor, né, doutora? Fica aqui o alerta, porque muitas vezes os pais acham mesmo que é algo indefeso. Não, é uma besteira, só um tempinho e tal. Só que é um assunto muito importante, né? E quanto mais essa criança vai assistindo, quanto mais o pai vai deixando para lá e o tempo for passando, é pior, né? Sim, sim. Com certeza que já é recomendado isso, e a gente já faz essa recomendação antes da criança nascer, né? A gente já faz aquela orientação pré-natal, que como é que você vai criar a sua criança, e depois que nasce a gente intensifica ainda mais esses cuidados em cada consulta de puericultura, em cada consulta pediátrica de acompanhamento dessa criança. O alerta é justamente para a gente evitar totalmente telas até os 2 anos de idade. E à medida que forem introduzidas o tempo de tela que você iniciar com a criança a partir de 2 anos, é claro que não é totalmente proibido, mas que você inicie junto com a criança. Então você vai estar lá, você vai estar monitorando também, porque tem muitos conteúdos que a criança pega um telefone, ela às vezes ainda não sabe manusear adequadamente, entra em, por exemplo, YouTube, entra em Google, enfim. E às vezes está exposta a diversos tipos de conteúdos que a gente não tem controle e não é adequado para aquela idade. Então, quando for introduzir, sempre estar junto com a criança e introduzir conteúdos educativos. É a principal recomendação em relação a isso, para que a gente não coloque qualquer tipo de conteúdos que possam gerar apologia à violência, apologia a drogas, apologia a crimes, que às vezes acontecem e você nem percebe. Você não percebe o que está acontecendo ali. Tá meio que maquiado ali dentro do vídeo, né? Isso, às vezes, ou até o próprio jogo. Começa a colocar cenas que são extremamente de conteúdo que a gente não recomenda para uma criança, por exemplo, de 3, 4, 5 anos de idade. Então, a principal recomendação é iniciar, quando for iniciar a partir de 2 anos, iniciar a tela, sempre estar junto, mas também introduzir outras atividades. Para aquela criança que já faz o uso excessivo de telas, a recomendação é a gente tirar aos poucos. Do mesmo jeito que a gente considera um vício, sim, a gente precisa ir tirando aos poucos. Por exemplo, a criança faz uso 6 horas por dia. Então hoje a gente vai arrumar alguma outra atividade para fazer. Vamos pegar um livro, vamos sentar, vamos ler aqui. Estimula o fortalecimento daquele vínculo. Buscar um interesse, né, dessa criança, dela sair da tela e fazer outra coisa. Justamente. E a gente vai tirando aos poucos. Tira 30 minutinhos no dia. Então, hoje a gente faz 6 horas diárias de tela. Amanhã a gente faz 5 horas e meia. Aí passa uma semana, se não conseguir tirando gradativamente durante os dias, passa uma semana, na próxima semana a gente tira mais 30. E gradativamente até a gente reduzir totalmente. Sim. Para que a gente consiga ter uma diversidade a criança vai para a escola, ou a criança vai para a creche, mas ela também tenha um tempo de qualidade com os pais, com os irmãos, com os amigos, e ela consiga desenvolver outras atividades que vão promover o desenvolvimento neurológico mais saudável. Doutora, em relação a esse uso de telas também, eu já escutei uma frase assim que algumas pessoas disseram assim, quem usa muito tela, principalmente a criança, aí fica com o cérebro atrofiado. Isso atrapalha também na questão do aprendizado e da própria inteligência da criança? Atrapalha. A gente tem o que a gente chama na neurologia, no estudo neurofisiológico, do que a gente chama de poda neural. Ou seja, a gente nasceu com determinada quantidade de conexões sinápticas, que são as conexões que a gente faz. Por exemplo, quando a gente cria uma memória, a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter concentração, a gente precisa estar focado naquilo ali para que a gente desenvolva uma conexão entre um neurônio e outro. Então, essa conexão, cada vez mais, ela é fortalecida à medida que a gente é exposto àquela situação. Então, se a gente se expõe a uma situação que ela é, por exemplo, um novo aprendizado, por isso que às vezes a gente diz, a gente sempre tem que ficar rememorando, ficar fazendo revisões daquele tipo de aprendizado. Isso. Então, a mesma coisa é uma criança.
A criança, ela tá na escola, ela tá aprendendo a letrinha A, B, C, enfim, tá aprendendo o alfabeto. E ela é todos os dias estimulada a aprender o alfabeto. Então essa conexão ela vai ficando cada vez mais forte. Se, por exemplo, eu coloco um fator externo que ele tá tirando o meu foco, ele tá tirando minha atenção, a gente vai ter o que a gente chama de poda neural. Aquela conexão entre um neurônio e o outro vai ficar cada vez mais fraca, que termina atrofiando, digamos assim. Isso realmente é visto na neurofisiologia, sim, que realmente existe. Não é uma atrofia cerebral necessariamente, mas são atrofias de conexões, são podas de conexões que a gente vai criando. A gente colocou outro estímulo que é muito rápido. Por exemplo, um vídeo numa rede social que a gente passa 15 segundos e é feito justamente para a gente passar somente 15 segundos. A gente não vê o texto todo, a gente não vê a informação toda e a gente já quer passar para o próximo. Isso aí ativa o sistema de recompensa, isso daí já foi pensado justamente para isso. Então, quanto mais a gente passa o dedinho na tela, e a criança muito mais, quanto mais ela passa o dedinho na tela, ela está perdendo novas conexões que deveriam ser criadas com outras coisas. Deveriam ser criadas com aprendizados que vão trazer benefícios para ela. Gente, como isso é sério, né, doutora? Como é difícil, de fato, né? No mundo Sim. de hoje, né, nessa nova geração aí, alfa e beta, com tantos estímulos, com tantas telas, né, nós pais também, né? E eu também me incluo, né? O meu filho tem 1 ano e 10 meses, né? Não vou mentir para você, não consegui fazer 100% Sim. certo, né? Até os 2 anos, ele vai fazer 2 anos, mas ele tem um pouco de tela inserido, sim. Né? Pela vida mesmo, pela correria do dia a dia. Sim. E no fim de semana, né, pelo menos a gente estabeleceu só no fim de semana e só um pouquinho mesmo. Isso. Mas é aquela coisa, né, ele fica sempre querendo mais. Não, quero. Mesmo que a gente tenha que sair de casa, ele fica querendo mais e a gente percebe de fato o quanto isso é prejudicial. E agora estamos também, né, tentando cada vez mais tirar ele dessas telas e vai jogar bola e vai brincar de carrinho, né, e vai fazer outras coisas. Isso. Porque de fato é muito difícil a gente manter, digamos assim, a sanidade mental, não é, dos nossos filhos nessa época de hoje, nesse mundo de hoje. Isso. Né, doutora? Mudou muito o panorama dos últimos 25 anos para cá, né? Que foi quando se introduziu mais ativamente aqui no Brasil, computador, telefone, smartphone. Então, é um mundo novo ainda está em descobrimento também. O verdadeiro impacto, existem já muitos estudos que mostram que há impactos reais, sim, na questão do neurodesenvolvimento. Ainda bem que existe a neuroplasticidade da criança, tá? A gente usa isso muito a nosso favor para o desenvolvimento saudável da criança, mas ainda existe muita coisa a ser descoberta. Como é que vai impactar, por exemplo, na vida adulta? Uma criança que nasceu nesse período agora, por exemplo, nesses últimos 5, 6 anos, principalmente depois da pandemia, que a gente viveu uma reclusão excessiva, que a gente precisou buscar novas formas de vivenciar, que a gente usou muito da tecnologia para se comunicar, para viver, e a gente precisa entender como é que vai ser o impacto nessas crianças daqui a 10, 15 anos. Como é que elas vão chegar à vida adulta. Os estudos ainda estão correndo em relação a isso. E quanto mais a gente se proteger, melhor. A gente fazer uma forma de prevenção para que a gente evite esses efeitos deletérios da criança. Tá certo. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos, né? A nossa conversa foi maravilhosa e eu tenho certeza, né, que cada vez mais a gente tem essa responsabilidade, né, de levantar essa bandeira e levantar esse alerta para todos os pais que estão nos acompanhando. A você, muito obrigada pela sua audiência, né? E continue ligadinho aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso blog Nayara Villanova, né? Nosso perfil lá no Instagram, porque a gente vai trazer outras entrevistas, né? E vai trazer outras informações preciosas sobre esse assunto para vocês. Tchauzinho e até a próxima.